vamos começar a brincar com outros tipos de dados. Então a gente falou sobre int, falou sobre double, falou sobre string, falamos sobre o short, sobre o byte, sobre o long e sobre o float e sobre o boolean, tá? Nas aulas passadas, na live passada. Agora eu vou falar para você um outro tipo que a gente utiliza bastante, principalmente quando a gente começa a trabalhar com criptografia de dados em gerais, ou seja, criptografar uma senha, por exemplo, que é o tipo de caractere, ou a gente chama ele de char, o tipo char. Por exemplo, quando a gente cria uma string, tá? Vou escrever uma string chamada de name aqui, que é o meu nome, ó, Thiago. A gente usa as aspas duplas aqui, tá? Quando a gente usa um caractere específico, que é uma única letra, a gente usa uma aspa simples. Então, por exemplo, se eu quiser armazenar só a letra T, eu vou declarar uma variável chamada de letra, ou primeira letra, tá? Só para a gente deixar mais claro. Primeira letra. E aqui eu vou armazenar numa aspa simples a letra T, por exemplo, tá? Isso daqui só vai armazenar um único caractere específico lá da nossa tabela de caracteres, tá? E de novo, em relação a espaços de memória, assim como a gente estava fazendo na live passada, o espaço de memória que um caractere tem dentro do Kotlin é de 16 bits, tá? Então, voltando aqui no nosso exemplo, se a gente tem aqui, deixa eu mudar aqui a cor, a gente tem aqui o nosso slot de memória de 32 bits, depois de 16 bits. Aqui dentro a gente vai conseguir armazenar somente um caractere, como por exemplo a letra T. Né? Na aula passada, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de novo, a gente tinha uma sequência de tabelas, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui, como a gente tinha mostrado. Essa sequência de tabelas, basicamente, né, a grosso modo, é a forma como que o computador acaba fazendo a conversão de tudo que a gente escreve para uma sequência de caracteres decimais. Então, por exemplo, eu vou pegar um outro aqui, acho que tem um outro exemplo aqui até melhor que esse daqui. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui. Esse exemplo aqui é melhor. Então, para a letra T, né, em termos computacionais, o T maiúsculo, que é diferente do T minúsculo, ele é considerado aqui essa sequência de bits, tá? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. E na sua tabela decimal é o mesmo que eu declarar o número 84. Então, no nosso número que a gente escreve, que a gente fala hoje em dia, né, humanamente falando, de 0 até infinito, se a gente quisesse falar a letra T, ou para o computador a gente falaria dessa sequência de bits, ou a gente falaria, por exemplo, 84, que é a unidade de medida que a gente usa, a unidade de medida decimal, tá? Então, colocando colocando na verdade 84 dentro de espaço de memória, é o mesmo que eu disser para o computador escrever a palavra T, escrever a letra T, tá? Então, se a gente imprimir aqui, a gente vai estar imprimindo, por exemplo, a letra T no nosso console. Então, deixa eu fazer aqui a divisão aqui para a gente. Imprimir a letra T. Então, o que é string, né? Se você olhar agora, talvez você já deva ter sacado que a string nada mais é do que uma sequência direta, tá, de caracteres. Então, a string nada mais é do que uma sequência de chars que a gente acaba adicionando. E por que isso aqui também é muito importante? Porque se você quiser criar um algoritmo, por exemplo, para criptografar uma senha, você pode pegar uma senha, tá, que o usuário digitou e fazer alguma lógica de programação para ofuscar essa senha, para criptografar essa senha em uma sequência de caracteres totalmente irreconhecível para o usuário eventualmente querer aí roubar a sua senha, tá? Então esse fundamento de char a gente acaba utilizando bastante quando a gente vai manipular uma sequência de textos, como por exemplo até mesmo aí uma string, se a gente tem uma mensagem ou uma senha que a gente quer criptografar quando a gente vai enviar para um servidor, por exemplo, tá bom? Então tem várias sequências de caracteres aqui, todas que a gente utiliza, né? Todas as letras, inclusive quando a gente vai trabalhar com letras hebraicas ou, por exemplo, caracteres japoneses, a gente também tem esse mapeamento de tabelas
para a gente conseguir fazer com que o computador entenda, né, o que a gente está escrevendo para ele. Tá? Dentro de char também, a gente tem uma diferença legal quando a gente utiliza uma barra invertida. Tá? Quando a gente utiliza uma barra invertida, a gente pode usar uma sequência de letras que vão fazer comportamentos diferentes. Por exemplo, se eu usar a barra invertida e a letra N, eu estou dizendo o seguinte comando para o computador. Olha, escreva um texto e imprima esse texto e pule uma linha quando você encontrar um barra N. Então, por exemplo, eu vou escrever o meu nome aqui. Vou escrever aqui, ó, sobrenome Aguiar, tá? E aqui eu vou somar aqui, ó, o name mais sobrenome. Então, que saída que ele vai fazer aqui? O que vai sair no meu console? Ele vai pegar o primeiro conjunto de caracteres, vai concatenar com o segundo e vai deixar tudo junto aqui para mostrar na saída. Agora, se eu somar isso daqui com a primeira letra, ele vai colocar no meio o barra N, tá? E o que o barra N faz? Para a gente não enxerga esse barra N, ele não é um texto para a gente. Para a gente, né, para o computador, é um sinal para ele dizer o seguinte: olha, eu terminei de escrever, né, o meu conjunto de caracteres, agora eu quero pular uma linha. Então a gente usa o barra N para isso, e a gente também tem, né, na grande maioria, o barra T, que é para fazer um tab, tá? Um tab, ou eventualmente empurrar, né, uma sequência de espaço pré-definido, né? Ou seja, um tab. Quando a gente dá um tab aqui, esse espaço pré-definido, a gente pode utilizar com barra T. Então, onde a gente pode utilizar isso daqui? Quando eventualmente você está fazendo, vamos supor, um relatório, tá? E você quer criar um arquivo de docs, quer gerar um PDF, por exemplo. Para você gerar um PDF, a partir do seu código-fonte, existe uma série de instruções que você vai fazer, mas você também vai precisar do seu texto. Então, você vai utilizar o barra T, eventualmente, para indentar, para empurrar, por exemplo, quando você vai fazer uma numeração, ou você pode usar o barra N quando você quiser pular linha dentro do seu texto para gerar um PDF mais formatado. Tá? Então, esses caracteres a gente chama de caracteres especiais. Eles não são caracteres que ficam visualmente impressos, seja no papel, seja aqui no console, para a gente, na tela, como pixels. Eles simplesmente são caracteres especiais que o sistema operacional interpreta e gera-se um comando diferente lá por baixo dos panos. Então, barra N e barra T a gente geralmente usa desta maneira. Tá? Então, voltando aqui ao nosso exemplo do nome, né, que é a letra T, que eu tinha colocado aqui entre o único aspas, o single quote, que a gente chama em inglês. Se eu imprimir dessa maneira, ele vai imprimir a letra T. E se eu imprimir somente uma letra também com aspas, ele vai continuar imprimindo a letra T. Só que é diferente, tá? Por que é diferente? Lembra do tipo que eu falei na última aula? Aqui é uma string, tá? E se eu usar umas aspas simples, ele vai dar um erro para mim dizendo: olha, você armazenou um espaço de memória onde você vai alocar uma string, mas você está passando para ele somente um caractere. Não funciona, você precisa passar ele como char. Então, a diferença também é importante aqui em relação a tipos de dado, como a gente tinha falado na última aula sobre inteiros e doubles, por exemplo, ou inteiros e longs. O tipo para a gente, como programador, é importante, porque a gente enxerga o código, enxerga a língua do Kotlin e entende o que está sendo armazenado lá dentro. Então, quando a gente especifica esse tipo, o computador também vai fazer essa verificação e te informar um erro na tela ou até mesmo dar um sucesso se você estiver escrevendo coisas que não correspondem à linguagem. Tá? Então, o char é uma sequência de caracteres, assim como o string também é. Na verdade, o string é uma sequência de caracteres em relação ao char que a gente utiliza, tá bom? Então, ele ocupa mais espaços, tá? Quando a gente vai utilizar, por exemplo, dessa maneira, que é a sequência. Mas, hoje em dia, com espaços disponíveis de memória que a gente tem, tanto o smartphone tem bastante espaço, o computador também, não faz tanto sentido a gente usar um char só para uma letra específica, tá? Você pode usar uma string normal, por exemplo, você vai fazer algum formulário que espera
que você responda um sim ou não. Você pode pôr um S como string, um N como string, não tem problema nenhum. Você vai ocupar um pouquinho mais de espaço de memória em bytes, mas não vai fazer diferença para o seu programa, tá? Como reforcei também na última aula, você só usa essas caracteres, essa economia, essa otimização de bytes, de memória específica mesmo, só se você for fazer alguma coisa muito crucial, um algoritmo muito complexo, ou um game muito preciso que você precisa de milímetros ali de economia de memória, mas nos dias de hoje a gente raramente faz isso, tá bom? Então, beleza, esses foram os últimos tipos que a gente aprendeu, né, nas outras aulas, só para complementar aqui com o char. Então, esses daqui são os nossos tipos primitivos que a gente vai utilizar aí 80% do nosso tempo quando a gente vai começar a escrever uma solução para o mercado.